Bom, pessoal, o Império Romano ele vai de 27 a.C., tá? Justamente o momento em que Otávio derrota Marco Antônio e toma o poder, até a queda de Roma. Aí vamos ver daqui a pouco que era a capital do Império Romano Ocidental, em 476. Gravem essa data, né? Porque essa data, 476, é justamente o marco divisor entre a Antiguidade e a Idade Média. Os historiadores escolheram lá no século XIX justamente esse evento, que é a queda de Roma, tomada pelos bárbaros, como divisor entre a Antiguidade e a Idade Média. E aí a Idade Média duraria de 476 depois de Cristo, né, até 1453, que é a tomada de Constantinopla, ou queda de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. E a queda de Constantinopla marca o início da Idade Moderna. Beleza? Então, não se esqueçam dessa data, tá? O governo de Otávio, ele vai marcar o período da Pax Romana, tá? Esse período ele vai ser caracterizado pela estabilização das fronteiras. É o momento em que o Império ele atinge o seu apogeu, e o Otávio ele vai se caracterizar por tentar garantir a permanência dessas fronteiras. Além disso, nós temos um aperfeiçoamento da administração, criado uma série de estruturas para garantir o controle desse território tão extenso, porque não era nada fácil controlar um território. Daqui a pouco a gente vai ver no mapa ali do tamanho que o Império Romano se tornou. Além disso, temos o crescimento econômico de Roma, tá? A atividade comercial ela vai se expandir de maneira bem acentuada. Os romanos vão controlar praticamente todo o mar Mediterrâneo e, com isso, controlar o fluxo de mercadorias que existiam nessa região. Há também um processo acelerado de urbanização. Então a gente vai perceber que as principais cidades da civilização romana, especificamente Roma, elas vão ter o aumento das construções, casas, prédios, palácios, pavimentação, ruas públicas, diques, ou seja, vai ser realmente um momento de grande urbanização e crescimento das cidades. E além disso, a gente tem a ideia de uma ampliação da cidadania romana. O que vem a ser isso? O Império Romano ele procurou fazer com que a elite das regiões que foram anexadas por Roma acabassem também se tornando romanos. Isso era uma forma de você atrair a elite dessas regiões anexadas a não se oporem ao domínio romano. Isso vai gerar um conceito, né, bastante importante, que é o conceito de quem estava fora das fronteiras de Roma, justamente o conceito de bárbaro. Quem era o bárbaro? Bárbaro eram todos aqueles que não estavam dentro do Império Romano. Repara que inicialmente é um conceito pejorativo, um conceito negativo, né? Porque quem é romano tem a ideia de ser superior, de ser melhor. E quem não é romano é bárbaro. Veremos que justamente esses povos bárbaros é que invadirão Roma e é uma das causas principais da queda do Império Romano. Em termos políticos, repara que agora o Senado está subordinado ao imperador. Isso é uma medida importante, tá? O Senado ele não desaparece, mas o Senado agora ele está totalmente subordinado ao imperador. Além disso, os magistrados não estão mais subordinados ao Senado. Os magistrados estão subordinados também ao imperador. E a gente continua a ter as assembleias, que eram justamente o local em que a gente tinha o processo de escolha, o processo de votação. É claro que durante o Império isso diminuiu bastante, tá? Para tentar contornar a forte instabilidade social que o Império Romano mergulhou, uma política chamada de pão e circo vai ter grande destaque durante o período imperial, né? Essa é uma política famosa, com certeza vários de vocês vão lembrar o que foi o pão e circo, e ainda hoje se utiliza o termo pão e circo para caracterizar medidas, digamos assim, populistas, cujo objetivo é apenas distrair a população. A política original criada no Império Romano, a gente pode dizer que era uma política populista e paternalista. Como assim? Como as camadas
pobres, né? Passavam por grandes dificuldades de alimentação, de modo de vida geral, né? de sobrevivência. Os governos acabaram criando uma forma de você distrair a população com espetáculos, por exemplo, no Coliseu, de luta de gladiadores, espetáculos com fera, e nesses espetáculos se davam pão, né, comida e vinho. Então você dava distração, bebida e comida. Isso tinha uma finalidade de controle social, porque durante esses espetáculos a população se esquecia dos problemas em que ela estava mergulhada, que é mais ou menos a ideia que se fala hoje de políticas de pão e circo. Hoje, quando a gente fala politicamente que a política adotada por certo governador é de pão e circo, é porque o objetivo dela é apenas distrair a população, para que ela não perceba realmente as mazelas, as carências que aquela cidade ou aquele estado precisava. Tá? Então a gente tinha espetáculos de sangue no Coliseu, forma ideológica de comprovar a superioridade do povo romano sobre os bárbaros. O que quer dizer isso? Além de servir de distração, né, esses espetáculos serviam para o Império Romano mostrar como o romano era superior. Por isso que muitas vezes o bárbaro que lutava lá, ele era ferido antes da luta, porque se um bárbaro vencesse a luta, isso geraria problemas de justificativa para se mostrar assim, como é que um romano é superior se ele perdeu uma batalha com um bárbaro. Então, esses espetáculos tinham esse duplo caráter, distração, mas além disso servia também de comprovação da superioridade do romano. Tá legal? Também durante o Império Romano a gente vai presenciar o nascimento do cristianismo, tá? Foi justamente ali, né, na contagem do nosso século, uma província dominada pelo Império Romano, lá na antiga Palestina, na Galileia, né, hoje em Jerusalém, que nasce numa comunidade judaica, hebraica, um indivíduo, uma criança, que um grupo de judeus acreditavam ser o Messias que eles tanto esperavam. E aí, da região da antiga Palestina, a gente vai ter o desenvolvimento dessa religião, que seria importantíssima para o final do Império Romano. Mas isso a gente chega daqui a pouco. Inicialmente, né, os cristãos eram perseguidos, dois motivos principais. O primeiro, que como o judaísmo era monoteísta e o cristianismo também nasce com essa característica monoteísta, cultuar o imperador como algo divinizado se confrontava com a sua religião. Então, os cristãos não aceitavam divinizar o imperador. Além disso, as características da religião cristã, amor ao próximo, fraternidade, justiça, também não eram muito bem vistas para a elite romana, que vivia no luxo, numa exploração das classes menos favorecidas. Então, os cristãos foram perseguidos, tá? Então muitos cristãos foram utilizados nesses espetáculos do Coliseu, por exemplo, para lutar com feras, e também houve um processo de crucificação de diversos cristãos. O mais famoso, obviamente, é a figura de Cristo, né, que é julgado e crucificado. Isso faz parte de toda a construção religiosa do cristianismo. Tá? E a queda do Império Romano, ela vai estar diretamente relacionada a todas essas questões que a gente falou. Né? E aí vamos voltar naquela sequência que eu disse que vocês não podiam esquecer. A gente falou que a partir da República há uma expansão territorial e militar do Império da civilização romana, que fez com que aumentasse o número de escravos. Aumentando o número de escravos, diminuiu o emprego do plebeu. Tensão social. No Império, a gente começa o período da Pax Romana, que a gente acabou de falar do primeiro imperador romano, que pacifica as fronteiras do Império. Com isso, pessoal, a gente tem a diminuição das conquistas. E aí, olha a sequência. Diminuiu as conquistas, diminui a quantidade de escravos. Diminuindo a quantidade de escravos, diminui mão de obra para a economia. Diminuindo a mão de obra da economia, crise econômica. Crise econômica enfraquece o Estado enfraquecido tem dificuldades de manter o exército enfraquecido se torna alvo das invasões.
Repara, pessoal, essa sequência você não pode esquecer. É fundamental você entender que durante o Império houve a expansão territorial. A expansão territorial levou ao aumento do número de escravos, lembra? Prisioneiro de guerra. Só que durante o Império nós temos a Pax Romana. A Pax Romana se caracteriza pela estabilização das fronteiras. Então, se você está estabilizando as fronteiras, você não tem tanta conquista de terra. Se não tem tanta conquista de terra, diminui a quantidade de escravos que chegam ao Império. Se diminui a quantidade de escravo, menos mão de obra, crise econômica. Crise econômica, o Estado se enfraquece, o Estado enfraquecido deixa de investir um pouco na questão militar e com o exército enfraquecido a gente acaba facilitando a penetração dos povos bárbaros. Somando a essa crise, os imperadores começam a sofrer com a própria questão do cristianismo, porque o cristianismo ele foi rapidamente difundido entre os mais pobres, justamente pelo seu princípio de amor ao próximo, justiça, igualdade. O cristianismo ele começou a se expandir junto às camadas mais pobres. E isso acabou forçando que em 313 o cristianismo se tornasse livre, ou seja, o imperador permitiu a liberdade de culto ao cristianismo. E em 382, uma medida extremamente importante, o cristianismo se torna a religião oficial do Império. Galera, como é que a gente vai analisar essas duas medidas? É uma tentativa dos imperadores tentar ganhar o apoio dos mais pobres. Porque como o cristianismo tinha se expandido junto às populações mais humildes, os plebeus, quando os imperadores liberam o culto ao cristianismo e o próprio império se torna cristão, isso era uma forma de você tentar trazer a população mais pobre, os plebeus, a apoiarem o império. Em 395, a crise do Império Romano é tão acentuada que o imperador decide dividir o Império Romano. Justamente com o Teodósio nasce o Império Romano do Ocidente, capital Roma, e o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla ou Bizâncio. Esse processo de divisão, somado à crise econômica, vai levar a um processo cada vez maior de ruralização da sociedade. Repara só, olha como nada é por acaso. Idade Média, de repente vocês não vão lembrar muito de Idade Média, mas vocês vão lembrar que a Idade Média se caracterizou pelo feudalismo. O que era o feudo? O feudo era a propriedade agrícola, era a terra propriamente dita. E lembrando que no feudalismo a sobrevivência vinha da terra. Repara que o processo de ruralização ele já vem bem antes da Idade Média propriamente dito. A ruralização ela se dá pela crise econômica e se dá também pelas invasões bárbaras, porque os bárbaros eram povos que vinham do saque e da guerra. Então, conforme as invasões aumentaram, o que as pessoas que tinham condições fizeram? Começaram a se fechar nas suas propriedades, e isso gera um processo de ruralização. A crise chega ao seu ápice quando, em 476, Rômulo Augusto é derrubado de Roma. E justamente a queda de Rômulo Augusto, que é a tomada de Roma, marca o fim do Império Romano. Porém, o Império Romano do Oriente vai permanecer com o nome de Império Bizantino. O Império Bizantino vai durar até 1453, quando eles são invadidos pelos turcos otomanos.